todos, eu sou a Leide Viana, sou enfermeira e fui convidada pela ESP para falar um pouquinho da minha experiência enquanto preceptora de núcleo da residência multiprofissional em saúde. Primeiro eu queria dizer da minha alegria, de estar recebendo esse convite para partilhar um pouco dessa minha vivência enquanto preceptora. E aí, para que vocês possam entender um pouquinho de como foi que surgiram as ações que hoje eu executo enquanto preceptora de núcleo nas rodas de núcleo, preciso contar um pouquinho da minha história. Eu sou enfermeira formada em 2006 pela Universidade Estadual do Ceará e na universidade eu fui aluna da iniciação científica, E desde essa época eu senti uma vontade, senti um interesse muito grande pela docência. Mas na época eu me senti um pouco despreparada, achava que precisava de ter experiência clínica e assistencial para ser uma boa docente. E aí eu terminei a faculdade em 2006, comecei a trabalhar. Em 2010, eu passei no concurso no município de Quixadá e vim trabalhar aqui em Quixadá. Em 2013, eu tive meu primeiro contato com a residência multiprofissional de saúde, com a primeira turma de residência em saúde da família, que foi atuar na unidade de saúde onde eu trabalhava. Eu não era preceptora na época, eu era enfermeira que atuava naquela unidade, mas não era preceptora. Mas eu tive contato muito grande, tanto com as enfermeiras residentes, como com a equipe multiprofissional residente. E foi uma experiência riquíssima, Eu pude aprender muito com as meninas, compartilhar um pouco do que eu sabia. E a gente teve um trabalho de grande potência. A gente construiu contratos de convivência, a gente fazia visitas domiciliares, a gente dividia o nosso trabalho de forma a realmente ser um trabalho que desse uma resposta à população. Mas em 2014, aquela minha vontade de ensinar, ela começou a voltar a aparecer, voltar a vir à tona. E aí eu decidi tentar o mestrado. E aí no final de 2014 eu tentei o mestrado, em 2015 eu fui aprovada e iniciei meus estudos. Por conta desses estudos, eu tive que sair do município através de uma licença sem ônus. Então, eu pedi uma licença sem ônus e passei 2 anos afastada do município. Quando eu fui para o mestrado, eu pesquisei na área da saúde mental, ainda na atenção primária, mas na área da saúde mental. E aí, quando eu volto em 2017, eu recebo o convite do município para sair da atenção primária e assumir o cargo de enfermeira do CAPS do município. E ao mesmo tempo que eu assumo o papel de enfermeira desse CAPS, eu também fui convidada para assumir a preceptoria de núcleo da ênfase em saúde mental de enfermagem. Era a primeira turma que iria atuar em Quixadá na saúde mental. Não sei, confesso a vocês, dizer que se essa primeira turma era a primeira turma que iria começar na residência de forma geral, mas em Quixadá era a primeira turma. E aí eu aceitei o convite de pronto, fiquei muito feliz porque eu tinha uma experiência muito positiva na época em que eu conheci as meninas da primeira turma de residência de saúde da família. Então eu tinha uma expectativa muito grande sobre ser preceptora, sobre como eu poderia ajudar. E aí veio 2020, 2020 que a gente entende que foi um ano atípico, um ano de muitos desafios, porque nós tivemos o início da pandemia, e isso mexeu com a estrutura dos serviços, mas a gente ainda assim recebeu residente lá no CAPS. E aí a gente teve que se adaptar a muitas coisas. A gente teve que se adaptar a uma nova forma de atender, a uma nova forma de ter contato com os nossos pacientes e uma nova forma também de ser preceptor. A gente usava muitas tecnologias, então a gente utilizava os encontros via Meet, via webconferência, e a gente tentou se adaptar ali com o que a gente tinha. Até aí eu não tinha grandes diferenças na forma de fazer roda de núcleo, Eu fazia o que dava para fazer diante da realidade de uma pandemia. Veio 2021 e veio a turma 8, com a ênfase da mental lá para o CAPS. E aí eu comecei a refletir. Eu acho que essa pandemia, ela realmente nos levou a refletir muito sobre o que fazer, diante de tantos desafios. Eu vi que era preciso fazer algo diferente, Eu comecei a pensar, se eu fosse um enfermeiro residente em saúde mental, como eu gostaria de sair? O que é que eu gostaria de aprender dentro dessa residência? O que é que eu queria que um preceptor de núcleo pudesse me passar?
E eu acho sempre muito fantástico a forma como a ESP divide essa questão de campo e núcleo. Eu acho isso riquíssimo, porque isso faz com que nós profissionais, principalmente os meninos da residência, saiam das suas caixinhas e comecem a ter um olhar mais amplo, mais integral, que futuramente vai refletir na assistência que eles vão dar aos pacientes. E eu pensava assim, eu acho que o campo é muito rico, ele realmente forma muito bem na saúde mental, mas não adianta ter um bom campo e aí você sair de uma residência de saúde mental e não ser um enfermeiro também em saúde mental. Então foi assim que eu comecei a refletir e pensar no que eu poderia fazer para ser uma preceptora de núcleo diferente. E eu utilizei o que a gente faz muito, que é uma escuta. Eu ouvi o meu residente. E aí a gente começou a criar rodas de núcleo diferentes. Então a gente fez uma roda sobre acolhimento, em que eu ouvi as experiências dele, do estágio dele, porque o Everson, que era o meu R1 da época, era recém-formado, mas tinha tido uma vivência com saúde mental no internato. E a gente começou a fazer essas rodas muito mais pensando no que ele queria, né? Então a gente fez, eu me lembro que em 2021 eu sou preceptora de núcleo apenas do R1, o R2 é outra preceptora, então eu fico só no CAPS geral. E a gente teve a oportunidade de fazer rodas de núcleos voltadas para o acolhimento, né? A anamnese, o exame de saúde mental, que foi mais um diálogo, apesar da gente ter preparado com slide bonitinho, a gente também buscou fazer isso escutando a experiência do Everson. Nesse dia que a gente fez sobre acolhimento, a gente fez junto com a psicóloga residente, a Ravena, e aí foi um momento muito bacana, porque foi um diálogo, porque foi uma coisa que eles traziam, eles tinham passado um mês já no serviço, e aí a gente fez esse momento, e eles trouxeram essas vivências dele. E o Everson também teve um interesse muito grande pelo processo de enfermagem, pela consulta de enfermagem. Então, a gente começou a utilizar as rodas de núcleo para fortalecer esse conhecimento do Everson sobre esse assunto. E ele acabou criando um instrumento, né, de consulta de enfermagem, que inclusive vai ser assunto do TCR dele. E a gente usava as rodas de núcleo para validar esse instrumento, a gente usou as tendas invertidas para aplicar o instrumento e, em seguida, avaliou esse instrumento na roda de núcleo. Então, a gente sempre buscava a demanda que o residente queria, né? Nas tendas invertidas, eu confesso que eu não sou muito fã da tenda invertida até o fim do ano que ele está ali. Então, eu acho que a tenda invertida é muito importante logo no início, em que a gente tem que estar realmente muito presente com o residente. Mas chega um momento que esse residente, naturalmente, ele ganha uma autonomia muito grande. E aí eu me coloco como tenda invertida, mas no sentido de estar ali sempre à disposição dele. Então, não tem um horário formal para tenda invertida, depois que eu vejo que esse residente tem autonomia. Eu coloco o tenda invertida em qualquer momento que eu esteja com ele. Então, sempre que eu vejo um assunto novo que ele não viu, uma situação nova que ele não vivenciou, e a gente chama o residente e faz a tenda invertida. A gente deixa muito mais livre, porque eu acho que isso gera uma autonomia e uma confiança no residente que é importante para o futuro. Já esse ano de 2022 eu estou com uma outra R1, que é a Sara, e aí a gente já usou algumas rodas mais para a questão da psicofarmacologia. Ela quis criar uma cartilha, então a gente utilizou as rodas para isso e para o acolhimento também. Então, a verdade é que a gente tenta realmente trabalhar a roda de núcleo para fortalecer o nosso núcleo profissional e garantir que no campo ele possa contribuir com a equipe multiprofissional. E ouvir o residente, dar realmente essa autonomia para que ele se sinta realmente produtor dessa roda de núcleo, protagonista dessa roda de núcleo. E eu acho que isso tem sido grande diferença no nosso processo, né, de aprendizado. E eu aprendo muito também com eles, porque os meninos realmente eles se tornam pessoas dinâmicas nesse processo de roda de núcleo, e deixa de ser aquela coisa mais de eu tenho que fazer a roda porque eu tenho que cumprir um horário teórico. Ficar algo mais dinâmico e realmente que contribui para o crescimento deles. Então, é basicamente isso. Mais uma vez eu quero agradecer, né, a ESP por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha experiência e vivência com as rodas de núcleo. Um abraço e bom evento para vocês.